vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião, a Raposa das Caatingas, do escritor e pesquisador José Bezerra Lima, irmão. Manuel de Souza Neto era um sujeito alto, magro, ligeiramente vesgo, de fala mansa, cheio de tiques nervosos. Quando se sentia aperreado, estremecia a cabeça, os olhos e a boca. Entre os companheiros, era apelidado de Mané Fumaça. Os cangaceiros chamavam-no de Cachorro Azedo. Na história do cangaço, ficou imortalizado como Mané Neto. Manuel Neto foi um dos primeiros nazarenos a ingressar na Força Pública de Pernambuco em 1922 como soldado. Em 1925, foi promovido a aspeçada após o tiroteio na Fazenda Favela. Em fins de 1926, passou a cabo e poucos dias depois, por sua participação na Batalha da Serra Grande, recebeu o posto de sargento. Mais tarde, promovido a tenente, deixou as correrias do cangaço para ser ajudante de ordens do governador Estácio Coimbra. Com a Revolução de 1930, foi preso e excluído da polícia. No início do ano seguinte, graças à intervenção do capitão João Emerson Benjamin, foi reintegrado com o posto de sargento. E logo em seguida, recuperou a condição de tenente. Formou então uma volante só de nazarenos, todos parentes, jovenzinhos que mal tinham saído da puberdade. Havia garotos até de 14 anos. O capitão Benjamin, ao ver Manuel Neto chegar com aquela meninada, sem físico algum, fracos demais, objetou: Manuel, é impossível alistar esses meninos, pois o governo não tem vacas de leite para acabar de criá-los. Minha desculpe, capitão, respondeu Manuel Neto, mas se for rejeitado qualquer um desses meninos, volta todo para Nazaré. O capitão, para não contrariar o amigo, alistou a garotada. Porém, no íntimo, acreditava que Manuel Neto, com aquela tropa, ia passar decepção. Com o correr do tempo, os nazarenos ganharam traquejo, passando a ser respeitados no mundo do cangaço. Os desassombrados cabras de Nazaré. Muitos deles, depois, passaram a comandar as próprias volantes. Estima-se que Manuel Neto travou com o Lampião 35 combates. Um dos mais importantes, o da Serra Grande, foi ferido nas pernas, passando desde então a caminhar meio desengonçado, pois a perna direita era tensa. Era tido como um homem perverso, arrancava confissões à base de tortura. Muita gente foi morta, acusada de coiteiro. Volta Seca viria a dizer que Manuel Neto dava para ser um cangaceiro. Finda a campanha do cangaço no posto de major, acumulando as funções de delegado e comandante do destacamento de Alagoa de Baixo, atual Sertânia. Manuel Neto prendeu em 1939 um feirante chamado Faustino João Pedro, por suposto roubo. Depois se concluiu que o ladrão era outro. Submetido a terríveis interrogatórios, que eram verdadeiras sessões de tortura, Faustino negava a autoria do crime. Manuel Neto não desistia e recomeçava o procedimento. Ninguém sabe como o sujeito conseguiu um revólver. Escondeu-o na roupa. Na próxima vez em que estava sendo supliciado para falar a verdade, Faustino passou fogo em Manuel Neto. Tá aqui a verdade, varapau do diabo. Como a notícia se espalhou na cidade, não era possível liquidar o preso sumariamente. Faustino entocou-se num canto da cela com a arma em punho. Uma multidão formou-se em frente à cadeia. O juiz de direito da comarca foi falar com o preso, assegurando-lhe todas as garantias caso se entregasse. E cumpriu a palavra. Manuel Neto recuperou-se logo. A bala era de revólver Michuruca, calibre 22. Nesse interim, descobriu-se quem era o autor do roubo, atribuído injustamente a Faustino. Este, embora inocente quanto ao roubo,
era agora autor de uma tentativa de homicídio contra um oficial superior. Manuel Neto foi visitar o preso. Todos achavam que ele ia matá-lo. Manuel Neto disse: Amarelo, eu não tenho raiva de você. Você procedeu como um homem de vergonha. A partir daí, os fatos são nebulosos. Dizem que Faustino inventou uma história de um dinheiro que tinha escondido. 3 contos de réis. Manuel Neto chamou 2 soldados e foi com o sujeito procurar a botija. Caminharam cerca de 1 légua. Em certo ponto, havia uma cerca de arame farpado. Faustino apontou com um dedo para o outro lado da cerca. Foi ali, seu major, no pé daquele toco, que eu guardei o meu dinheirinho. A autoridade e seus subalternos apressaram-se em alcançar o local, engatinhando com dificuldade por baixo da cerca. Quando já se encontravam no outro lado, notaram que Faustino já ia longe. Queima o cabra! Gritou o major. Tarde demais. O mato abriu e fechou-se. Nunca mais se viu Faustino naquelas terras. Essa história não foi aceita pelo povo. Quase todos consideram que o preso havia sido retirado da cadeia para ser executado. Nem os urubu sabem onde está o corpo, diziam. Só as formigas, talvez. Consta que Faustino teria reaparecido, voltando a ser preso, mas fugiu. Faustino virou lenda. Dentre as várias histórias contadas a seu respeito, dizem que em 1941 prenderam em Palmeira dos Índios um falso mendigo, maltrapilho e cabeludo, arrimado numa muleta, com uma perna enfaixada, minando sangue. Na verdade, era um pedaço de carne amarrado por baixo das ataduras. Diz a lenda que o falso mendigo se chamava Faustino João Pedro. Levado para a casa de detenção do Recife, Faustino aproveitou uma ocasião em que faltou energia elétrica e fugiu. Ninguém sabe como conseguiu escalar no escuro, como uma lagartixa, a muralha do presídio. Porém, as lendas dispensam explicação. Manuel Neto, já como tenente-coronel, foi comandante do 3º BPM de Pernambuco. Reformou-se como coronel. Foi prefeito na Inajá. No fim da vida, muito rico, viveu em Imbimirim, onde exerceu a função de delegado. Tornou-se folclórica a sua birra com os moradores que criavam porcos soltos nas ruas. Prendia os bichos e mandava chamar os donos para passar-lhes uma boa descompostura. Em vez de cuidar de sua fazenda, preferia viajar de cidade em cidade como curandeiro filantrópico. Receitava e dava aos pobres os remédios, fossem de laboratório, fossem da rústica farmacopeia sertaneja, preparados por ele mesmo, à base de cascas de pau, folhas e raízes. Faço isso para apagar as perversidades que fiz no passado, dizia brincando, ou reconhecendo a verdade. Às vezes ele falava coisas estranhas, preocupado com a salvação do Nordeste e em fazer a glória do Brasil. Não dormia à noite, assombrado com inimigos invisíveis, principalmente com o fantasma de Lampião. Manuel de Souza Neto nasceu em Nazaré em 1º de novembro de 1901 e faleceu no Recife, no Hospital da Polícia Militar, no Derby, às 7h45, do dia 3 de novembro de 1979, aos 78 anos de idade, solteirão. Foi sepultado em Nazaré. Quando perguntavam por que ele não se casava, respondia: um homem como eu, com muitas intrigas, sujeito a morrer a qualquer momento, não pode ter mulher nem filho. Na verdade, não casou, mas deixou 2 filhos com Otacília Gomes de Sá, Margarida Siqueira Campos e Manuel Gomes de Souza.